Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio do Atipcast. Eu me chamo Cibele Lopes, como você já sabe, e é um prazer te ter aqui. Então, eu queria te convidar para você seguir aqui o nosso canal, né? Não deixa de dar o seu like e deixar o seu comentário, porque assim você ajuda com que essa mensagem aqui e os nossos outros conteúdos cheguem para mais pessoas. Gente, hoje eu tô aqui num episódio maravilhoso com uma pessoa maravilhosa, gente, que quando a gente conversou a primeira vez, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E parece, né? Na verdade, É. a gente tem muita coisa em comum. Gente, eu tô aqui com essa pessoa maravilhosa, gente, que é a Gisele. Seja Oi! bem-vinda. Obrigada, E é um e prazer eu vou estar deixar aqui. você se apresentar, gente, porque ela tem muitas qualificações, tem muitas coisas. Eu vou deixar ela mesmo se Calma, apresentar. calma, nem Se tanto. apresenta pra gente. Olá, gente. Estou muito feliz pelo convite. Posso dizer que é meu primeiro podcast, Ai, gente. que Olha aí, chique. comecei bem. Começou Fiquei bem. muito feliz com o convite. Sou Gisele, sou influenciadora, cantora, mãe de muitas crianças, né? De 7 crianças, sendo 3 anjos e 4 aqui comigo. Sou mãe do Isaac, que é autista, nível 1, 2 de suporte. E mãe do Lucas, da Maria Cecília e da Esther. Que eu falei, né? Sou uma mãe atípica e típica ou não, Ou não. porque acaba que todo mundo tá entrando. Ai, perdão. Todo mundo tá entrando aí em investigação, então a Sim. gente nunca, né, sabe as É. surpresas aí. A gente fica só olhando pra um, olhando pra outro. Então, eu tô aí nessa caminhada já há alguns anos dentro desse universo atípico, né? Sim. E cada vez mais, assim, lutando pelos direitos, tentando conhecer, se conhecer. Fui buscar também diagnóstico, porque falei, gente, algo de errado não tá certo. E aí também descobri que tem o TDAH, né? Tem o TAG, TDAH. Não fechei diagnóstico para autismo. Tô tentando empurrar meu marido aí para ver se ele também faz uma avaliação neuropsicológica. Mas não sei ao certo se realmente o do Isaac Genético. genético ou não. Ou não. Olha, é um prazer te ter aqui. Me sinto muito honrada com a sua presença. E assim, eu sempre gosto de fazer uma autodescrição, né, no começo, para aquelas pessoas que precisam, né, ouvir a autodescrição. Então, assim, eu me chamo Cibele Lopes, eu sou uma negra de pele clara, cabelo Chanel, né, preto assim meio avermelhado. Eu tenho 1,68, eu tô usando uma blusa do Espaço do Bem, né? E assim, no meu fundo aqui a cor é preta. Quer se autodescrever Ai, também? gente, nunca fiz Você vai isso. falar Difícil, basicamente né? sobre você e o que Bom, você tá usando. sou Gisele, tenho 35 anos, sou branca, meio parda, meio branca. Cabelo Chanel, morena, né? Cabelo castanho, vestido vermelho e o que mais? Me ajuda, me A cor que auto. tá no seu fundo? Ah, perdão, é preta, né? Fundo Isso. preto. Pronto, aí agora você situou quem Ah, tá legal, ouvindo. muito bom. Então, Gisele, a gente tem muita coisa em comum, né? Até o nome, né? Cibele Gisele. Gisele, até isso a gente tá rimando, né? Gente, é muito interessante, mas é muita coisa, né? Ó, Muita. cantar, mãe de anjo, incompetência, estima cervical do colo uterino, Menina. maternidade atípica, o que mais? Viu? Foi por isso que a Tati me encaminhou seu perfil. Ela falou: Olha só isso daqui. Aí me encaminhou. Eu falei: Menina. E quando eu fui vendo, ela falou: Ela tem muita coisa em comum com você. Quando eu fui ver, eu falei: Não é que é mesmo? É verdade, né? Então, conta pra mim como é que começou, como é que foi, quem era a Gisele antes, né, dos filhos? Começa assim, contando assim, quem era você antes dos seus filhos? Então, eu sou cantora. Antes dos meus filhos, eu basicamente era cantora e professora de música, né? Professora de canto. Conheci meu marido, que também é apaixonado pela música e tudo mais. Começamos, beleza, casamos, vamos ter filhos. Aí na minha primeira gestação já foi a primeira gestação trigemelar, Uau! natural. E como é que foi essa descoberta? Ah, um belo susto, né? Porque assim, a gente, o namoro, assim, eu sempre tive muita vontade. Eu falo assim que o maior sonho da minha vida era ter a minha família, né? Uhum. Ter a minha família e ser mãe sempre foi, assim, top um no meu. Então, quando eu encontrei meu marido, falei, beleza, vamos casar. Então, ai, gente, tô que bato aqui no microfone. Porque a mão, né, da TDAH aqui não consegue Não, ficar quieta. tranquilo. Mas aí a gente falou, beleza, vamos ter filhos. Aí esperamos um pouco, eu fiz bariátrica, né, em 2016. Tive que esperar um tempo ali para poder engravidar. E
quis fazer, sabe aquela que quer fazer tudo bem certinho, assim? Vamos no médico antes de engravidar, fazer todos os exames, e assim, sabe? Pra ser aquela coisa perfeita. Foi mais ou menos assim. E aí, programamos pra engravidar, tudo certinho, tentante. No primeiro mês, eu engravidei. Uau. Fértil, assim, no nível master. E, para surpresa, né, de todos, gravidez trigêmea lá. É engraçado porque eu sempre dizia que eu queria ser mãe de gêmeos. Sempre. E aí eu falava pro meu marido tem irmãos gêmeos. Não é gêmeo, mas tem irmãos, né? Eu falava, eu tenho vontade, mas eu não tenho ninguém na minha família, né? Não tinha nada. E aí, de repente, uma surpresa, né? Trigêmeos. Uau. E assim, a gente, enquanto todo mundo se desesperava, a gente ficou assim, em êxtase com a notícia. Era assim, não acredito que não. O quanto Deus foi bom, né? A gente falava. E a gravidez foi fluindo bem, né? Tudo dentro dos conformes, era a minha primeira gestação. Então, eu não tinha nenhuma outra experiência, né? E aí, quando eu cheguei ali com 18 semanas, o médico falou, vamos colocar um pessário? Porque, né, seu colo é muito bom, mas vamos colocar um pessário só porque é uma gravidez trigemelar e tudo mais. Eu falei, tá bom. Então, a preocupação. Mas como eu tenho, né, pânico de muitas coisas, ele falou, vamos colocar então no centro cirúrgico, a gente, sedada, ok? Ok. E aí, quando cheguei no dia, sedou, quando eu acordei, já, tipo, com uma dor absurda, tipo, gente, o que aconteceu? Aí ele falou, a gente teve uma intercorrência, quando, né, eu fui colocar o pessário, a gente percebeu que seu colo estava aberto. E já com a bolsa do bebê que estava mais próxima ao colo herniada. E aí, eu tive que fazer uma cerclagem de emergência e a gente não sabe como é que vai, né, percorrer. E eu, assim, sabe aquela que pesquisou tudo e falava, o que você tá falando, né? Eu Tipo, pesquisei tantas coisas, mas o que eu é nunca ouvi isso? falar. Porque é isso que Porque acontece. aí é que tá. Ninguém fica sabendo desse assunto. Exatamente. É uma coisa tão pouco falada, né? E a gente fica assim, tipo, mas eu pesquisei tanto, o que é isso? Então, no seu caso, é a flacidez. Exatamente. O meu colo é muito bom e ele é flácido ali. O meu também. Ele é traiçoeiro, é aquele mais traiçoeiro, é porque ele não avisa. Exatamente. Porque, graças a Deus, eu falo que eu tava com um médico muito bom, né? Que é o Dr. Marcondes. Que ele, assim, é excepcional. Então, ele sempre teve um protocolo de ecografias, né? Ali até, medindo o colo do útero, até o segundo trimestre, justamente para ver isso. E como o meu colo é muito traiçoeiro, meu colo com 5 dias antes ele estava com 4 centímetros. Então, assim, nunca ia imaginar que no dia do procedimento ia estar desse jeito. E aí começou a minha luta, eu fiquei 30 dias internada de ponta cabeça para poder segurar os bebês, mas eram 3, né? Eram peso 3 vezes maior. Eram 3, e mesmo de ponta cabeça, né, restrita ao leito, com 30 dias a cerclagem rompeu e eles nasceram de parto normal. E eles conseguiram, as perguntas, eles conseguiram fazer qual técnica? Assim, na emergência, dupla? Então, ou como? não, eu tinha um mínimo de colo, né? Sim. E a bolsa estava muito herniada, Então, assim, ela foi fazendo um dedo de luva gigantesco, né, entendi. pra dentro. Então, ele falou assim, ó, eu fiz... eu falo que num ato heróico ele tentou, né, fazer uma cerclagem simples, que foi o que ele conseguiu. Sim. Por isso que, assim, com 30 dias ela acabou rompendo. Não conseguiu segurar. Não conseguiu segurar. E aí, os Josés, né? José Heitor, José Emanuel, José Bernardo, nasceram com 23 semanas e 3 dias de gestação. 2 sobreviveram por 15 horas e o terceiro, 4 dias, que foi José Heitor. E, né, Deus levou os 3. E aí começou outra batalha, né, na minha vida, de um luto muito assim, porque é como se Deus tivesse me dado tudo aquilo que eu imaginei, um casamento, digamos ali, perfeito, dentro dos conformes, a gravidez que eu tanto sonhava, e aí de repente tudo foi por água abaixo. Você sabe que aconteceu exatamente isso comigo? Foi o sentimento que eu tive, foi esse. Como assim? Como assim? Como que tá tudo tão certo e de repente acontece exatamente. isso? Ou seja, você errou, Deus. Não era assim, né? Humildemente, isso não era para ter acontecido. Aí a gente questiona, né? Aí a fé da gente também fica... Eu falo que não tem como, né? Diante de você ver tudo desabando, assim, e a gente fraqueja na fé, né? Então, a gente passei por um luto muito, muito pesado, assim. Eu falo que só eu e meu marido sabemos o que realmente a gente viveu. Porque, para quem não está vivendo aquilo,
é como se não tivesse acontecido. As pessoas seguem o curso, né? Sim, Todo mundo segue sua vida. Só a gente que sim, para e que tá exatamente. vivendo ali. E Até o próprio marido, por exemplo, com 7 dias depois do enterro do último, meu marido teve que voltar a trabalhar. E eu tava de licença maternidade e vivi em looping, né? A gente fica ali a cabeça o tempo inteiro revivendo tudo o aquilo. que acabou sendo até pior, né? Pegar uma licença maternidade Sim, assim, pra ficar ali isolada, exatamente. chorando, Mas eu sofrendo. pensava, como é que eu vou trabalhar desse jeito? Porque aí Sim, fica todo mundo aquela, ai, meu Deus. Então, né, meu marido, eu falo assim, é, ele que me sustentou, né? No momento foi o meu porto seguro, porque eu me revoltei com tudo, inclusive com Deus, né? sim. E o meu marido, durante os 30 dias internado, ele trabalhava de dia e de noite, todas as noites ele dormia comigo. Então, né, seguiu trabalhando, seguiu a vida, porque não tinha como fazer. Sim. Então, durante o tempo de internação foi assim. E ele era o tempo inteiro ali, ó, colocando as músicas, os louvores, o tempo inteiro. Então, depois que os meninos faleceram, ele sempre conta que quando ele recebeu a notícia de tudo, ele falou assim, eu preciso sofrer tudo aqui agora. Porque ela vai precisar de mim muito, né? Então, os momentos ali entre o falecimento dos meninos e o último sepultamento Alguém tinha que estar de foi pé, né? ele que quis, tipo assim, ele falou, tudo que eu pude fazer pelos meus filhos, ele conseguiu batizar os meninos ainda na UTI, né, antes deles falecerem. Então, tudo que ele pôde fazer, ele falou assim, olha, eu quero, né, pegar o caixão, eu quero colocar, eu quero fazer tudo, porque eu sei que eu tenho que sofrer tudo de uma vez, eu não tenho tempo para sofrer depois. Eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que fazer tudo. Então, não tinha muito o que fazer. Ele sentiu tudo de uma vez só. E aí, quando eu olhava para ele e falava, cara, ele não tá sofrendo. Ah, É, a impressão que dá é a essa. impressão, tipo, eu tô morrendo e ele tá aí, tipo, trabalhando, vivendo e tal, né? E o coitado tentando segurar tudo. E é aquele momento. E ele falava assim, eu não vou desistir. Ele chegava em casa, ligava o louvor e eu falava, desliga isso! Não quero ouvir. E ele, É. tipo, me Que é ignorava. a revolta, né? Não tem como, é todas aquelas fases mesmo, né, do luto que a gente Uhum. acaba vivendo. É a negação, né, é a barganha, É, vem tudo. tudo, absolutamente A tudo. raiva. Muita raiva, muita revolta. E aí, quando a gente sai de casa e encontra qualquer pessoa, você põe aquela máscara, né? E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu falo, né? Minha sogra um dia perguntou pro meu marido. Ai, fulana perguntou pra mim como é que tava a Gisele. Eu falei, tá bem. E aí o Wellington assim, Não. mas ela não sabe de nada, tá bem, não. Eu tentando assim, tudo, né? Foi assim, eu falo que eu cheguei no fundo do E você poço. conseguia cantar mesmo que sozinha nesse período, ou Não, você não conseguia cantar nada? Porque, nada. querendo ou não, pra gente, pra quem gosta de cantar, acalma, né? Acalenta Nada. a alma. Nada, nada, nada. Aí, assim, eu voltei a cantar em eventos com uns 30 dias. Aí eu ia lá, cantava, mas quando eu tava Já botava a sozinha, máscara e ia lá. exatamente, fazia que tava tudo lindo e perfeito, né? Mas por dentro era quando chegava em casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir era quase impossível. Então foi bem puxado, assim. E aí foi passando o tempo, quando eu falei pro meu marido assim, eu preciso de um filho. Porque muita gente, quando acontece a perda, né? Uhum. Fala, eu não quero passar por isso de novo. É, E vem todo aquele medo, né? E sim, foram de 3, repetir. né? Eu tive que enterrar literalmente 3 filhos. Os meninos nasceram com mais de 500 gramas, então foram 2 velórios em dias diferentes. No primeiro eu não pude ir, porque eu estava internada ainda. No segundo eu fui e foi como se naquele fosse o dos 3 para mim, né? Sim. E aí depois, eu lembro de no dia que eu recebi a notícia do falecimento do... A notícia não, né? Porque eu estava lá com ele quando o último faleceu. Eu já saí do hospital com o pensamento do tipo, eu não vou desistir. Porque né, o meu sonho era ter um filho nos braços, eu não podia colocar o medo Sim, acima disso. sim. Então, uma das perguntas que eu mais recebo era isso. Mas como você não teve medo? Eu falo, eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. É. A gente vai com E medo, ainda né? mais quando a gente sabe que tem questão da incompetência. A gente começa a Sim, pesquisar no começo, dá medo. A gente vê várias sim, situações que dão errado, né? muito. E eu fui assim, é, é isso que eu tenho, então eu preciso me aprofundar no máximo, né? Eu tenho que estar acima disso para poder. Sim. O meu médico fala assim: Gisele, eu vou te dar um CRM, porque não tem condições, né? E aí você vê o quanto existem médicos despreparados, né? Que não sabem lidar com a Ah, situação, e é o sim. que mais você vê. Eu criei o meu Instagram na época da gravidez dos trigêmeos. Assim, a ideia do Instagram era compartilhar a gravidez E tem quanto trigemelar. tempo Tem que acontece? 7 Tem anos. 7 anos. Os meninos fizeram em março,
completariam, né? Completaram 7 anos. Sim. E aí, no início da gravidez, criei para poder compartilhar essa questão de gravidez trigemelar, né? E compartilhar dicas com outras mães, encontrar esse nicho ali que eu estava perdida. Sim. E tudo começou assim. As pessoas começaram a acompanhar a gravidez. E aí acabaram acompanhando a gravidez, a internação, a perda e tudo. E eles ficaram ali e o meu Instagram foi crescendo E foi estão se até hoje. e foi se aproximando de mim pessoas com IC, muitas, né? Tipo, olha só, um foi indicando pro outro, e naquela época, 7 anos atrás, acaba que era muito mais fácil, né? Um encontrar o outro. Então, assim, eu virei uma referência ali, do tipo, olha lá, vamos lá. E aí eu falo que foi a minha principal rede de apoio, porque meu marido trabalhava o dia todo. E eu ficava o dia inteiro no Instagram conversando com outras mães que tinham passado pela mesma coisa. E aí a gente ia se ajudando, ia se ajudando. E era como se somente elas entendessem de fato o que eu tava passando. Às vezes mas eu falo, né? Na verdade, acaba eu falo pro meu sendo. marido, você não é mãe, eu que tava carregando, você não entende o que eu tô sentindo. Meu marido era tipo, beleza, né? Vamos lá, eu tenho que seguir. Eu não consigo. Não dá. Então, assim, foram 6 meses que eu vivi do primeiro ao último dia. Meu marido, digamos assim, ficou 4 dias, né? Sendo pai, que é quando o pai parece que só se torna pai quando pega, né? Quando nasce e tudo mais. A mãe não, a mãe é desde as 2 listrinhas. Sim. Então, foi tudo muito, muito intenso, né? A gente viveu. E até que eu falei pro meu marido, eu preciso tentar de novo. Perguntei pro o meu parto foi normal. Trigemelar normal, né? Eles eram pequenininhos. O meu médico chegou no quarto, eu já tava, tipo, com 9 centímetros de dilatação. Ele falou, cara, vai nascer agora, corre. E aí, os meninos nasceram de parto normal. Então, a minha recuperação foi muito boa, né? Ele falou, me pediu 6 meses. Na primeira consulta, eu perguntei, quanto tempo? E ele já assim, meu Deus, lá vem porque a gente meio que fica querendo, não é que fica obcecada, mas é porque a gente quer ter o filho, né? E não é sobre, tipo, o que o povo fala, você vai ter outro filho pra substituir os que se foram. Isso, né? E não é isso, mas eu falo assim, eu preciso de um filho nos braços pra, né? Eu falo que o meu filho, ele me salvou, né? Ele me tirou ali do fundo do poço. Meu marido tem um filho mais velho, né? Que é o Vitor, meu enteado, que hoje tá com 15 anos já. E eu falava pra ele, você tem um Vitor, eu não tenho ninguém, sabe? E ele falava assim, meu Deus do céu, o que eu faço? E aí não tem muito o que se possa fazer, né? Os meninos nasceram de 6 meses de gestação. E é como se eu fosse contando até o 9º mês. Quando deu, né, esses 3 meses a mais, foi quando eu dei aquela pirada. Porque na minha cabeça era como se eles estivessem no hospital, não sei o que, alguma coisa assim. E quando acabou o tempo de gestação, eu falei, e agora? O que eu vou contar? Que semana que eu vou contar? Acabou. A gente fica contando os dias, as semanas não tem tudo. Como. Aí meu marido, você tem que parar de contar. Eu disse, mas eu não consigo. Não tem como. E aí, com 3 meses, eu falei, eu preciso engravidar. Aí foi quando a gente retomou as tentativas. E aí, no 2º mês, eu engravidei do Isaac. Né? Que é Isaac Noah, que é o filho da promessa. Noah, por conta do bebê arco-íris. Né? Do Noah... Noé em inglês e para simbolizar. Então, a gente fez um nome com todo um significado, né? Sim. E aí veio o Isaac Noah, que foi uma gravidez que eu posso falar que de todas as minhas gestações, foi a mais tranquila. Olha, que mas a que eu mais tive medo. Porque sim, foi a primeira pós-perda. Então, assim, eu respirava e eu tava no hospital. Aí você fez a cerclagem antes? Fiz a cerclagem com 12 semanas, né? E só fiz a cerclagem simples. E a gente conseguiu chegar até 35 semanas e 6 dias. E você fez repouso? Como é que foi isso? Foi um repouso relativo. Assim, eu só saía de casa basicamente para consultas com medo, né? E exames. Não fazia nada, assim. Fiquei em casa esse tempo todo. E só saía para consultas e exames. Mas foi uma gravidez que eu não tive intercorrências, assim. Eu tive, já com 32 semanas, uma tentativa de parto prematuro, né? E a gente internou, conseguiu inibir, e ele chegou até as 35, que foi quando eu comecei a ter uma outra tentativa, a gente tirou a cerclagem e no dia seguinte ele nasceu. Então foi, assim, de parto normal, e foi, assim, a minha realização ali, o Isaac. Nasceu um bebezão, né, pra idade de gestação. Ele nasceu com tamanho de bebê a termo, com 35 semanas, e até hoje, assim, é gigantesco ele. Perto do ele tem 6 com tamanho de 9, né? Vou falando, não tem 6 anos. Tem, só 6. E aí, a gente, né, demorou mais
2 anos, e eu sempre falava assim, cara, eu quero de novo. Quero mais outro filho. Eu não quero ter um filho só. Eu nasci pra ser mãe de muitos. E até então era cerclagem que você fazia quando engravidava, porque você tem cerclagem Sim. definitiva, não tem? Agora tenho. Agora você tem. Agora tenho. O meu médico já, meu Deus, Gisele, acaba, pelo amor de Deus. Mas eu fiz a simples, e aí depois de 2 anos eu falei, vou de novo, né? Bora lá tentar outro filho? Bora. Aí engravidei do Lucas. E fiz a cerclagem com pessário nessa terceira gestação, né? Fizemos um combo. Porém, como nada é fácil, eu tive uma intercorrência junto com a intercorrência que a gente já teve, que eu só descobri com 26 semanas de gestação. Com 26 semanas eu tive uma ameaça de parto prematuro de novo, aí internei. Aí tomei o inibidor e tudo mais. Quando eu saí dessa internação, 3 dias depois, meu médico foi fazer uma ecografia e descobriu que eu estava com vasa prévia, que não é placenta prévia. A vasa prévia, ele falou assim, Gisele, olha, a vasa prévia é um negócio, tipo, muito raro. É tipo 0,2% Nossa. de chance de ter. A nossa placenta, ela se divide em 2. Fica em 2 lóbulos, que eles chamam. Aí, uma fixa de um lado e outra do outro do útero, né? Como se fosse assim. E aqui no meio é o colo. E existem veias que interligam essas duas placentas. E essas veias passam na frente do colo. A questão é que você não pode entrar em trabalho de parto, porque se você entra em trabalho de parto, as veias rompem e o bebê morre. Ai, gente, como é que faz? E o que o meu problema faz, né? Isso é eu ter essas ameaças de trabalho de parto. Então, eu virei uma bomba relógio, né? Depois de 26 semanas, foi assim, acompanhamento o tempo inteiro, repouso intensificado, porque eu não podia entrar em trabalho de parto. E aí, com 32 semanas, eu tive mais uma ameaça, internamos. Fiquei mais 3 dias ali na medicação. E ele falou, olha, se a gente tirar a medicação e as contrações voltarem, a gente vai ter que fazer o parto. Porque eu não posso inibir de novo. E já tinha tomado 2 vezes, né? Com 26 e com 32. Aí, quando tirou, voltou. Aí, o Lucas nasceu de 32 semanas e 4 dias. Foi pra UTI, ficou 10 dias na UTI e 2 no quarto, mas assim, nasceu super forte, não precisou ficar entubado ou nada. Ele ficou 10 horas no CPAP e depois ficou só pra poder alcançar 34 semanas e ele na nasceu UTI. com peso bom? Nasceu com 2,265. Gordinho. Gordinho para 32 semanas, Sim. né? Exatamente, nasceu super bem. E aí, eu falo que é o meu segundo milagre, Lucas. E aí, ele nasceu, e aí depois veio uma outra luta, porque Lucas, a PLV... Eita, aí tem a questão de... Nossa, gente, o Lucas foi... Eu falo assim, que foi o filho que eu pensava, não quero nunca mais pensar em ter filho. Era a única coisa, eu tive uma depressão pós-parto, depois do Lucas. E foi uma depressão que eu não aceitava estar com depressão, porque eu pensei, bom, eu tô com depressão quando eu perco 3 filhos, ok. Agora eu tô com um filho nos braços, então eu não aceitava. Foram 2 meses escondendo o que eu estava vivendo. Eu não tinha coragem de falar pro meu marido, e minha psicóloga falava, olha só, você precisa conversar com seu marido. Nós temos um problema aqui, né? Sim. Eu olhava pro Lucas e eu não conseguia reconhecer ele como meu filho. Era como se ele fosse meu sobrinho, meu filho de alguém, e eu olhava pra ele, esse menino não é meu. E tinha hora que eu falava, eu vou tacar esse menino na parede. Meu Deus, Era muito desesperador. E aí eu ficava naquele loop de tipo, como é que eu vou aceitar isso? Eu não aceitava o que eu estava sentindo. E eu tinha vergonha de falar isso pro meu marido, porque eu ia ter que assumir que eu estava sentindo aquilo. Então foram 2 meses, assim, que até minha psicóloga falava, se você não falar, eu vou ter que entrar em contato com seu marido, porque, né, a gente já tá numa situação que, mesmo você medicada, nós temos um problema muito sério. Sim. Aqui. E aí foi quando eu conversei com meu marido e ele ficou, assim, em choque, porque na época do José, durante o luto ali, ele falava assim, José, ele também tá bem, ela tá bem. E eu não tava, né, acabava escondendo muito os sentimentos. E ele, quando eu, de fato, consegui falar pra ele como eu estava, ele ficou arrasado, que ele falava, como é que eu não percebi?
que você tava assim. Mas é importante falar sobre isso, Gisele, porque muitas vezes é por isso que tem muitos casos de suicídio, Sim. que as pessoas falam assim, nossa, mas o que que aconteceu com essa pessoa que ela Ela fez isso agora? é, Na verdade, ela tá carregando alguma coisa, já faz bastante tempo e ninguém viu. e ninguém viu porque a pessoa tá sorrindo ali, né? Sim, Por trás de um sorriso tem muito tem sofrimento. muito sofrimento. Então, foi outra luta, né? Porque o Lucas, ele era um bebê APLV e ele chorava o tempo inteiro. Ele saiu da UTI, ele foi pra casa e o Lucas só chorava, ele sentia muita dor. Então, até a gente entender o que era, ele tinha um refluxo severo, ele vomitava o tempo inteiro. Então, Ai, assim, refluxo passou lá em casa. uhum. Todas as vezes. E exatamente. Então, assim, os meninos, o Lucas foi um bebê muito difícil porque ele sofria muito. Sim. E eu falava, eu não aguento mais esse menino chorando, eu não aguento mais. E nisso, no meio disso, eu já tava numa luta com o Isaac. Numa investigação onde eu olhava e falava, esse menino tem alguma coisa. E meu marido, para de falar isso, não Ele tem. não tem nada. Ele não tem nada, né? Um menino, um atraso de fala por causa da pandemia. Não sei, é sempre assim, né? Tem as E desculpas, eu né? falava, não. Aí o Isaac começou a fazer terapia com 1 ano e 10 meses. Foi quando eu fui começar a buscar ajuda, porque eu falava, cara, o Isaac fala pouco. Ah, mas é menino de pandemia, né? Ficou em casa o tempo inteiro, tal, tal. Falava, mas não tá certo. O Isaac falou, mamãe, com 1 ano e 8 meses. Ele falava vovó, falava papai, falava. Mas mãe ele não falava. E aquilo, tipo, imagina, né? Depois de tudo que eu vivi, tudo que eu queria escutar era Era mãe, mamãe. O cadê? menino não falava. E o meu marido falava, não, calma, no tempo dele. Eu, Cada um tem seu dele. tempo. no tempo dele, não. Aí ele fala, tá, então vamos levar ele numa fono. E aí foi quando começou a nossa investigação, né? Com o Isaac, basicamente com um atraso de fala. Que aí, mas é porque ele é prematuro, mesmo sendo um prematuro tardio, e aí começam várias coisas. E aí, o primeiro fono que eu levei, o Isaac não parava. O Isaac era agitadíssimo. Ele não brincava com nada. Ele chegou lá, tinha um tanto de brinquedo assim. Ele girou a caixa e seguiu a vida. E a fono só assim. Olhando, não sei o que. Então, vem cá, deixa eu te falar. Eu acho bom a gente levar ele para uma avaliação, porque, né? Eu acho que pode ter alguma coisa a mais aí. E aí foi quando a gente começou a investigar. Mas o diagnóstico do Isaac, ele também demorou, porque a princípio ele foi diagnosticado com TDAH. E somente TDAH. E foi mais de 1 ano, assim. E aí iniciamos a terapia multidisciplinar para o TDAH, que sempre foi muito alto. O nível do TDAH do Isaac sempre foi assim, cara, o Isaac não para. O Isaac não para. Aí e a gente se reunia pouco com outras pessoas por conta da pandemia. E quando reunia, era assim na família. Nossa, mas o Isaac não para. Mas o Isaac não para. Era só isso que o povo falava. Eu falava, gente, mas ele é uma criança, né? A Beleza. criança não para. Criança não para. Mas tá demais. Tá demais, né? Menino não para. E aí a gente foi investigando, até que eu falo que foi um acaso. Eu não estudei muito sobre autismo nessa época, porque até então me deram o diagnóstico de TDAH. Não estava no foco, né? Não fazia nem ideia. Ele fazia acompanhamento multidisciplinar numa clínica especializada em autismo. Mas aí você via outras crianças e falava, não, meu filho não tem autismo. Ele é agitado. Aí você... era isso. E eu descobri num pulo do gato, assim, onde surgiu a pulga atrás da orelha, foi porque a clínica parou de atender o plano de saúde para TDAH. E aí o médico falou assim, então eu vou te dar, olha só como são as coisas, um laudo para autismo. Eu falei, opa, peraí. Como assim vai dar um Como laudo? assim você vai me dar um laudo, né, para autismo? Você acha que meu filho tem autismo? E aí é onde entra outro porém, né? Tudo pelo plano de saúde. A consulta médica não durava 10 minutos com o neuro. E eu falava, gente, ele tá avaliando o quê nesse menino, né? Como é que ele sabe as coisas assim? Muito sentido. E aí, quando eu entrei em contato com ele, falava, eu tô com esse problema assim. Não, então eu posso te dar, pro plano de saúde liberal, eu posso te dar. Eu falei, mas peraí, o Isaac tem autismo? Porque nunca tocou no assunto comigo, o médico. E aí, ele... Não, aí
um negócio, mas sempre, isso WhatsApp, né? O médico falando comigo pelo WhatsApp. Responde isso aqui pra mim. Me mandava um questionário. Aí eu respondia. Responde não sei o quê. Falei, ué, não tá certo isso. Cara, esse médico aqui, eu sabe, tipo assim, como é que Esse ele quer me médico dar um tá laudo? meio estranho. Para um negócio, aí eu já fiquei, meu Deus, será que E meu um filho tem laudo, que é uma autismo? coisa séria, né? Sim, Não é aí eu um podia laudo usar aquele laudo pra várias coisas, Exatamente. né? Como dizem por aí, para pegar os benefícios e ficar rica, né? Bem isso. Então, o Wellington ficava assim, sem querer colocar nada, falar assim, não vou alimentar isso, né? Sim, Mas eu falei, Wellington, se tem alguma coisa, a gente tem que descobrir, sim. né? Então, eu falei, enquanto eu não fui atrás de uma avaliação mais detalhada, eu não cheguei no ponto, né, com o Isaac. E aí eu falei, peguei indicação, e aí o que acontece? Uma seguidora minha, que também era influenciadora, começou a conversar comigo no direct de coisas que eu postava do Isaac. Uhum. Ela falava, então, tinha um filho autista e falava Gisele, né? Sabe quando ela vai tentando assim falar e fica meio que fala ou não fala? Porque também é complicado a gente chegar e falar, né? A pessoa não. Eu, Sim. normalmente, eu não falo, a não ser que a pessoa me pergunte. Pois é, porque a gente, né? Ah, tudo é autismo, tudo agora você vê, que não sei o quê. E eu não Exatamente. sabia nem, assim, a gente olha e acha que autismo é o nível 3 de suporte. É. Se o 1 Se não é for o mais 3, não difícil. é. Exato. Então você falava, não, eu não sabia que coisas simples ali que eu às vezes filmava e que essa minha seguidora que já tinha experiência ali, olhava e falava, o que hoje eu olho já falo, Ela olhava e falava assim, tá vendo esse vídeo aqui que você postou? Você percebeu que ele tá o tempo inteiro na ponta do pé? E eu, hã? Não, mas ele tá dançando e não sei o quê. Aí eu, pera. Não, pera. Beleza. Aí daqui a pouco ela, tá vendo que esse vídeo que você postou aqui, ele tá pegando na sua mão e te levando pra abrir o portão pra ele? Aí eu, e não é normal isso? Ela, então, não, aí eu não sabia, né? Meu primeiro filho ali de Sim. fato. Então, pra mim era normal ele pegar a minha mão, ir lá e pedir pra eu abrir o portão pra ele. Ela, não, ele tem que pegar a mão dele. Eu, é? Ele apontar as coisas e, tipo, com o seu dedo e fazer assim. Eu, pera, não. Então foi quando eu comecei a estudar e falar, não, alguma coisa então aqui tá errada, porque eu achava até então que isso era normal, Sim. né? Muita coisa passa despercebida. E aí foi quando ela me indicou a Tati, que é a psicóloga hoje do Isaac, né? Ela falou, olha, vamos fazer a avaliação. E aí essa menina, que é a Pri, maravilhosa, ela hoje descobriu que os dois delas são, né? Ela foi morar fora do Brasil. O marido dela, né, foi trabalhar e ela hoje mora na Suécia. E aí, de lá, ela conversava comigo e falava, Gisele, eu vi isso, eu vi aquilo e tal. Eu falei, mas eu não consigo pagar uma avaliação. Era, sei lá, R$ 1.500 na época. Ela falou assim, não, vamos levar ele na Tati? Conversa com a Tati. Aí eu mandei vários vídeos, porque assim, como eu só tinha o Isaac, eu gravava muita coisa. Eu mostrava tudo que o Isaac fazia, eu postava no Instagram, né? Aí vai aumentando a quantidade de filhos, vai ficando difícil você. Vai faltando mão pra filmar. Mas eu postava tudo, né? Tudo do Isaac. Aí eu ia pegando os vídeos e mostrei pra Tati. Falei, olha, ele faz isso, ele faz aquilo, não sei o quê. Coisas que a Pri me pontuou e eu fui mostrando pra Tati. E aí a Pri acabou e falou assim: não, Gisele, eu vou pagar pra você essa avaliação do Isaac. E aí, quando a Tati fez a avaliação dele e que ela me entregou o laudo psicológico, eu falei: esse é o meu filho. Eu falo que a Tati foi a única pessoa que conseguiu ler o Isaac como ninguém em 2 anos de terapia e em vários. Ou seja, ninguém percebeu, Ninguém né? percebeu. Porque na clínica que ele fazia acompanhamento, era tudo muito genérico. Toda vez que eu tinha um feedback do Isaac, de tipo, uma devolutiva, era como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Eles falavam, eu não entendia nada, era um negócio dessa grossura, cheio de gráficos e você, tipo, tá bom, tá bom. Mas parece que não falava do meu filho. Não era o que eu via em casa. Sim. E quando eu li o que a Tati, em 4 sessões de avaliação psicológica, ela falou do Isaac, eu falei, esse é o meu filho. E aí foi quando a Tati falou assim, beleza, agora vamos... Depois do laudo, eu fui pra neuro. Aí a gente foi numa neuro particular. A primeira consulta durou 2 horas e meia. Aí eu falei, gente...
Como assim? Como assim? Não era 10 minutos? É. E aí a neuro, assim, conversando, pegando todo, né, o histórico de tudo, desde a gravidez, como tinha sido tudo. Enquanto isso, o Isaac estava destruindo o consultório dela. Mas ela tava analisando, né? Com certeza. E ele, a primeira coisa que eu cheguei lá, eu falei, ó, o Isaac, a gente já testou 2 medicações para o TDAH. Ele falou, mas ele tem 3 anos, ele toma medicação. Eu falei, pois é, mas ele toma e não adianta nada. Ó o menino aí, ó. É? Meu Deus. E aí ela falou, não, vamos suspender essa medicação, que não sei o quê. 2 horas e meia depois, ela falou, vamos manter a medicação. Porque ela falou, eu nunca vi nada igual. O TDAH do Isaac, ele está ainda, né? Eu digo, acima do autismo. Então, ele mascarava muitas coisas. Falou, a gente precisa tentar baixar para ver se as coisas do autismo se sobressaem. Tanto que ela falou assim, olha, eu não acho que ele tem autismo. Mesmo o laudo da Tati tendo dito, né, de acordo com todas as avaliações, eu preciso avaliar ele mais. Então, eu preciso, vamos dar uma medicação, ver se ele abaixa, para ver se sobressai essas outras coisas. E foi justamente o que aconteceu. Assim, a gente tentou medicar, mesmo com medicação, o Isaac não parava. A neuro dele falava assim, olha, eu tô indo para um congresso aqui, eu vou levar o caso do Isaac. Porque eu nunca vi. Em 2 horas e meia, ele mexeu em tudo, tudo do consultório dela. Ele tirou tudo do lugar, gaveta, tudo. Ele pegava o brinquedo, mexia em outro, mexia na gaveta, subia, descia da maca e não sei o que. E eu morrendo de vergonha. E eu tentando conversar, eu falo que a gente tem que ser mãe polvo, né? Sim. Eu não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, é difícil, porque assim, não mexe, não pega, não. Meu Deus, o menino vai quebrar tudo. E ela, não, deixa ele. E o Isaac tinha 2 anos e meio. Novinho. 2 anos e meio, e ela, meu Deus do céu, nunca vi nada igual. E aí demorou, acho que mais de 6 meses pra gente conseguir concluir de fato, e ela falar, não, ok, ele tem autismo. Porque a gente precisou controlar ali o TDAH dele, Pra de uma conseguir. certa forma, para conseguir realmente as dificuldades do autismo aparecerem. Né? A dificuldade ali da socialização. Ah, o Isaac não tem dificuldade de socialização. E quando você ia ver, opa, peraí, e a comunicação? Aí ele fala, aí, porque quando ele começou a falar também, ele falou demais. Uhum. Aí aquele que fala. E aí ele falou, ah, então peraí, mas a fala dele é uma fala, como é que fala? Funcional? Funcional? Ah, ele fala aleatoriamente, fala. Agora, na hora de contar, início, meio e fim, uma história ele consegue? Na hora, então peraí. Né? Eu ia buscar o Isaac na creche, eu falava, oi, filha, entrava dentro do carro. Como foi? Foi bom. Foi legal. Até hoje, ele tem 6 anos. Ele não me conta o que aconteceu na escola. Ele não consegue. E aí, ele vai me contar, sabe quando? 2 anos depois. Hoje, ele fala de uma creche que ele foi, quando ele tinha 3 anos, ele me conta detalhes de coisas que eu falo, filho, então, né? Você nem falava direito. Ele tem uma memória surreal. Fantástico. E aí ele fala, mãe, naquele dia eu tava lá naquela creche, que creche? Aquela creche que era assim, assada, aí eu tava encostado lá na mesa e a professora disse que eu empurrei, mas eu não empurrei aquela menina. Aí ele me colocou, e eu assim, ó, mas aqui agora eu não consigo mais resolver, né, filho, que já passou 2 anos. Então, ele tem essa dificuldade até hoje de falar, né, sobre o dia a dia dele, as coisas. Hoje, graças a Deus, tem melhorado a cada dia. E ele faz acompanhamento hoje na Mundo Diverso, que é a clínica da Tati, que eu falo que a evolução do Isaac lá, o que ele ficou mais de 2 anos na outra clínica, que me entregava tudo bem assim, né? Era basicamente estagiários atendendo, e depois eu descobri várias coisas todo lugar que eu chegue que alguém já trabalhou nessa clínica, fala, nossa, lá eles pegam um profissional, colocam para trabalhar em outra área, em outra coisa, tipo... Que não tem nem planejamento. Eu sou estagiária de fundo, eles me colocam para atender TO. Nossa. Eu não faço nada. Não, pior, vai lá tampar o buraco. E o pior que tem muitos assim ainda, né? Informal muito. Meu Deus. Então, hoje ele faz acompanhamento na Mundo Diverso já há uns 2 anos. E a evolução do Isaac é surreal. Em todos os sentidos, né? Tanto da fono, quanto TO, quanto, né? Cada demanda que eu levo, a gente consegue resolver de uma maneira bem pontual, porque eu confio nos profissionais, eu tenho feedback diário, né? Eu levo ele para terapia, no final eu sei tudo o que aconteceu, eles me passam as dificuldades, como que foi. E a evolução tem sido, assim, fantástica.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, antes você fez uma rede social para poder compartilhar, né? E acabou virando um trabalho seu também, não é? Acabou. Porque assim, eu continuei cantando ao longo, mas aí foram vindo filhos, né? E É. filhos. Aí E a você já casa. não consegue sair tanto. Aí, não, meu marido, beleza, eu fico aqui, né? Eu fico, 2, 3, hoje são 4, né? Eu não contei aqui, mas no final são 4. Parei no Lucas, depois veio Maria Cecília e por último a Esther. Então, o Isaac tem 6 anos, do Isaac pro Lucas são 2 anos e meio de diferença. Do Lucas pra Maria, 1 ano e 2 meses. E que eu falo que são meus gêmeos. E da Maria pra Esther, 1 ano e 9 E a fábrica meses. não fechou, né? Aí, na Esté, a gente fez uma cerclagem definitiva, porque o meu colo já não Você fez o quê? suportava Antes de mais. engravidar ou já Não, fez grávida. grávida? Grávida. Eu engravidei, né? A cada gestação, assim, todas as minhas gestações foram acompanhadas pelo Marcondes. E aí, quando eu engravidei, né, pela 5ª vez, para o desespero dele, lembrando que é um adendo, né? Eu sou católica e aberta à vida. Então, Sim. eu engravidei e o Marcondes falou: Gisele, pelo amor de Deus, socorro! E eu falo que ele sempre é a segunda pessoa. Depois do meu marido, ele é a segunda pessoa a saber, né? Eu mando o teste e ele fala: Você tá de brincadeira, né? Eu, não, não tô, não. Porque cada gravidez minha é uma montanha russa. Mas graças eu falo primeiro a Deus e segundo a ele aqui, que é um profissional excepcional. Eu tenho todos os meus filhos comigo. A Maria Amém. Cecília nasceu de 34 semanas, todos são prematuros. Uhum. Também, para você ver a raridade que é, depois do Lucas que teve a vasa prévia, na Maria eu tive outra vasa prévia. Mas, meu Deus. Como? Ele falou, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Um negócio raro desse jeito, você conseguir em 2 gestações seguidas. Eu nunca vi isso. Pois é, né? Então, o único parto normal, assim, depois dos trigêmeos foi o Isaac. O resto, todos tiveram que ser cesáreas. 2 por conta da vasa prévia, né? Que foi o Lucas e a Maria. Quando eu engravidei da Esther, ele falou, Gisele, o seu colo não aguenta mais uma cerclagem. O seu colo já tá muito, né? Ele já é flácido e ele tá muito fraco, já tá cheio de fibroses. E eu não arriscaria E outra não é mais cerclagem. confiável, né? Então, eu te indico a cerclagem definitiva. Ele falou, eu não faço, mas eu te indico quem faça. E você fez aonde? E aí eu fiz com o Dr. Leonardo Campbell, que foi outro Eu sei quem é. anjo na minha vida, né? Eu cheguei no doutor e falei, doutor, pelo amor de Você Deus. fez aqui, Fiz, ele é Brasília. aqui de Brasília. Né? Fiz pelo plano de saúde, tudo, né? Ele chegou, eu contei minha história, não sei o que, ele falou, não, a gente faz pelo plano. Primeiro ele falou, 10 mil reais. Eu falei, Oi? então, doutor, eu já tô grávida, não me fala isso não, que eu tenho um troço. Aí, né, mostrou meu plano de saúde, ele falou, não, a gente consegue fazer pelo plano de saúde. Então, eu fiz tudo pelo plano, graças a Que Deus. bom. E o doutor Leonardo Campbell, ele me deu um suporte, assim, sensacional. Aí não precisou de repouso nenhum? Como é que foi? Então, era basicamente um repouso relativo, assim, mas era uma gravidez muito mais tranquila. Ah, com certeza. Mas o medo existe, né? Então, Sim. a gente não extrapolava, né? Com nada. Mas, como nada, né? É fácil pra mim. Ao longo dessa gestação, na verdade, eu descobri que eu tenho aquele útero irritável. E que é o que ocasiona essas contrações fora da hora, assim. Por isso que eu tive tantas ameaças em todas as gestações. Então, quando chega um certo período, o que acontece? Ele não O meu, aguenta. eu começo a ter contração. Ah, entendi. E elas começam a ritmar. E você teve também com a definitiva? Porque é uma condição que não depende. exatamente, É outra, é o útero irritável. Qualquer coisa vai fazer ele contrair. E aí, só que eu tive mais pra frente, né? Já com 30 semanas, de 29 para 30 foi quando começou a pegar e eu falava. E aí eram dores diferentes, porque o que acontece? A gente não sente muita dor, né? Por conta da IC. Então eu falo que até hoje eu não sei o que é uma contração de fato. Do Isaac, eu cheguei em 10 centímetros, assim, com cólicas muito suportáveis. E eu falava, ai, tá, e aí? Né? Então, por conta da cerclagem definitiva, eu sentia já dores diferentes, porque a cerclagem definitiva, ela costura o colo interno. A cerclagem tradicional, o externo. Assim. Então, eu sentia, aonde que a cólica começa? Lá no interno, né? Onde tá preso. Então, eu ficava sentindo aquela dorzinha um pouco mais chata. E aí, ela ia pegando ritmo. Que pode até confundir com a questão também do útero crescendo, né? Sim, exatamente. Então, a minha deixa era, opa, peraí, tá pegando ritmo? Aí eu ia contando, opa, lá vem de novo.
Ai, lá vem de novo essa dorzinha, lá vem de novo. E aí, barriga endurecendo, entortando. E aí, fora as outras dores, de tipo, virilha, aquela dor. Sim, fica E eu tudo doendo. comecei com essa dor mais chata, assim, né? Com 29 semanas. E aí, eu até começar a ficar assim, eu não tô dando conta, tá insuportável. Aí fui pro hospital, fiquei internada das 30 semanas até 34 semanas. Foi um mês de internação da Esther. Nesse meio tempo, a gente inibiu 3 vezes o trabalho de parto. E foi E melhor que estivesse lá, né? sim. E aí ela passava uma semana, duas, opa, de novo, De novo. bora. E aí o ideal é utilizar 2 vezes o inibidor. Só que a Estela teve restrição de crescimento. Então, a gente estava ali acompanhando, tipo, bora, Esther, ganha peso. Ganha... E Esther não, né? Porque foi uma gravidez que eu não sabia o sexo. Eu só descobri no parto. Você planejou isso? Sim, sim. Ah, Nessa gestação, eu falei, não quero saber o sexo. E aí, eu falava, bora, baby set, bora, vamos ganhar peso. E ela não, e o Marcondes falava, Gisele, eu podia sair daqui agora e fazer seu parto, mas eu não quero. Porque eu não quero que ela vá, né, que o bebê vá pra UTI. Então, assim, ainda não tá com peso bom, vamos segurar, vamos segurar. E aí, na terceira ameaça, já com 33 semanas, todo mundo, e aí, agora, o que que a gente faz? Ela não pode mais tomar remédio, que não sei o quê. Aí avaliaram, o Marcondes falou, vamos dar a terceira. Ele falou, Gélio, eu nunca fiz isso. Aí eu falei, bora lá, cobaia, pelo sim, pelo não. tinha confiança também, né? Eu falo que ele é muito usado por Deus. E eu confio. Se ele falar pra mim, bora fazer, bora. E ele, Gisele, eu podia ir, mas eu não vou. Se você tá falando que não vai, é porque não tem que ir e acabou. Você quer testar? Ele, bom, então bora. E aí eu tomei pela terceira vez o inibidor, o que me proporcionou chegar até 35 semanas com a Esther. E ainda assim, ela nasceu pig, né? A Esther nasceu com 2 quilos, redonda. Foi melhor ter ido, né? E ela Mais não pra precisou de frente. UTI. Olha que né? maravilha. Ela nasceu, né? Você viu o tamanhozinho dela, né? Um cotoquinho. Tá com 8 meses, com tamanho 3. Ela é pequenininha. Ela é bem pequenininha. Então, assim, ela nasceu com 2 quilos e com 43 centímetros. Mas respirando bem, não precisou de UTI, ficou Que ali 1 hora em maravilha. observação junto comigo na recuperação e foi pro quarto. Eu falo que foi a minha bebê mais tranquila, né? Porque ela foi pro quarto comigo, foi a única que não teve icterícia, porque eu tenho incompatibilidade sanguínea com eles, né? Eu sou RH negativo. E meu marido é positivo e de outro grupo sanguíneo. Então, eu sou O negativo e ele é A positivo. E aí é outro problema. Então, todas as crianças tiveram Eita. icterícia muito forte, exceto a Esther, que foi a única que não teve. Então, a gente ficou 5 dias no hospital, mas por conta do peso dela. Que perdeu muito peso, né, nos 2 primeiros dias. E a gente precisava recuperar esse peso para ela poder sair do hospital. Mas, fora isso, a Esther, assim... um anjo, gente, em forma de bebê. Não dá um Muito pingo de fofa. trabalho, sabe? Aquele bebê que fala assim, mãe, eu entendo que tá um caos aqui com essas crianças, eu vim calmaria, de E eu boa. vim, pode ficar tranquila que eu vou colaborar. Nossa, ela é um anjo, assim, os meninos tocando terror, porque todos ali também estão na investigação, né? O Isaac, além do autismo e do TDAH, a gente agora vai fazer os testes para altas habilidades. Que eu vou fazer só para ter o laudo, porque a certeza não tem já como. sabe. E não tem jeito, eles são diferentes, né? Tem São como. muito diferenciados. A inteligência é um nível, assim, surreal, assim, e Não, desde muito E não pequeno. tem como nem disfarçar, né? Não dá. Porque eu percebo que o meu mais velho, ele vai fazer 13 anos agora em agosto, né? E ele, quando mudou de escola, eu percebi que ele não queria ficar na outra escola porque estava sendo um problema ele ser muito inteligente. Um problema, assim, com os colegas. Sim. E aí, o que aconteceu? A gente mudou de escola e na nova escola ele já ficou esperto no sentido de eu não vou ficar aqui mostrando quem eu sou de verdade. Eu vou disfarçar, que é a camuflagem, né? Sim. Então ele começou a fazer umas camuflagens, mas não consegue disfarçar muito. Não. Não tem como. Não dá.
E é um É pensamento, o não, que não é é só, acima, né? não é só uma questão de, já sabe, o Isaac tem 6, né? Então, já sabe ler, já sabe. Não, você vai conversar com o É Isaac, você outro não nível. acredita que ele tem 6 anos. Exatamente, é outro Então, assim, o nível. pensamento, os questionamentos, né? Tudo você vai olhando assim. O Isaac, ninguém precisou ensinar para ele É, alfabeto, número. E aí eu exatamente. vejo a diferença nos outros filhos. Então, no outro, tipo, como assim? O Lucas tem 3 anos e não sabe Sim, identificar isso? Peraí, mas eu não vivi isso com o Isaac, porque o E, o- e, Isaac o- já sabia. e o que te levou para a investigação dos outros? Foi já a convivência, a vivência e conhecimento no Sim. assunto? O Lucas, desde pequenininho, assim, eu já ia vendo algumas coisas, aí, e agitação, né? Aí as estereotipias e tudo mais. Fizemos uma avaliação com o Lucas com 1 ano e meio, mais ou menos. E aí deu, assim, uma propensão para o TDAH e o autismo ficou ali stand-by. Uhum. Hoje eu não vejo tanto no Lucas autismo, mas a agitação é surreal. Hoje eu falo, o Lucas é mais agitado que o Isaac, mas ok, ele não faz terapia. E tem um porém, né? Porque o Lucas tem um grau altíssimo de visão. Hum. Né? A gente descobriu com 1 ano e 10 meses, ele não aceita usar óculos. Agora eu levei ele Ai, o que esse mês. complica, né? Ele tem 10 graus em um e Nossa, 9 em muito, outro. Eu falo, o que que esse menino enxerga? muito. Então, a gente tá nessa agora avaliação, porque assim, a creche fez uma avaliação pra mim e eu passei pra Tati. E ela falou assim: ó, antes da gente testar novamente ele, a gente precisa que ele use o óculos, porque a agitação também pode ter a ver com Pode isso. ser porque ele fica agoniado e não Porque ele consegue fica. resolver. Aí ele só, né? Ai, Exatamente, e não quer corre usar o por. óculos. Aí agora, com 3 anos e meio, quase que ele tá, a gente mandei fazer, tô esperando chegar o óculos dele pra ver se ele se adapta e consegue dar uma baixada para depois de tudo, Sim, né? Eu vou ver se faço algumas sessões com um terapeuta ocupacional para ajudar para ele nessa ajudar. adaptação com o óculos para depois fazer os testes novamente, Sim. né? Mas o TDAH, né? Levei ele na mesma neuro do Isaac também. Ela falou assim: olha, Gisele, autismo eu não vejo nele, mas, né? TDAH. O TDAH, né? Da É, mãe aqui. eu mesmo fui fazer uma investigação, eu já sabia que eu estava no campo do TDAH. Só que eu falei assim, gente, já que todo mundo lá em casa está fazendo mesmo, deixa eu saber Sim. logo mais sobre mim, né? E aí fui lá comprovar isso mesmo. E É. aí eu vi que os meus filhos todos puxaram TDAH de Da mim. mãe, é. É, de Eu me mim. vejo muito no Isaac, inclusive como criança, assim. Eu era a criança agitada, né? Que vivia roxa, que vivia correndo, subindo, escalando parede, sofá. Eu falava, eu olho pro Isaac e falo, meu Deus, eu purinho. E a Maria Cecília, que hoje tá com 2 anos e 3 meses, também já tá, assim, ó. A gente olha e fala, cara. Já a Maria Cecília, eu vejo muita coisa de altas habilidades nela. E algumas coisas do autismo. Eu não vejo ela nem tão agitada. Eu vejo que ela vai mais na onda dos meninos na agitação. Sim. Porque quando ela tá sozinha, quando a gente sai com ela de filha única, ela é outra criança. É. Mas a Acontece isso lá em inteligência, casa, com a minha é, princesinha. a inteligência dela, para a idade que ela tem, é surreal. Aí eu já olho assim, então ela assim apresentou muita seletividade desde muito pequena, assim, sempre deu muito trabalho com comida para ganhar peso, por conta da seletividade dela com texturas, com tudo isso. Então eu já fico, né? A gente já dá É. aquele alerta, né? Já acende aquela luz. Mas a questão das altas habilidades grita ali também. Eu vejo ela muito parecida com o Isaac em muitos São muito aspectos. espertos, né? Muitos. A Maria tem 2 anos e 3 meses e eu fico assim, mulher. Eu vejo outras crianças da mesma idade e eu fico, Como assim? não, não tá batendo, não, ali as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. A gente tem tanto para conversar, Ai, né? eu adoro falar, gente, já viu, né? Não, vale a pena a gente gravar outro depois. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma tecla que eu bato muito com as mães atípicas, que é o quê? Elas aproveitarem as redes sociais a favor delas, que a maioria para de trabalhar, né? Porque não consegue lidar com a rotina que Sim. tem, enfim. E aí tem a questão do se não tem onde colocar, muitas vezes não tem rede de apoio, a maioria fica sozinha, né? E aí elas vão empreender com alguma coisa.
E eu vejo as redes sociais, hoje em dia, a internet em si, um meio mais prático para as mães atípicas. Sim. E eu falo muito isso para elas. Então, assim, eu tô levantando aí um movimento de mães atípicas empreendedoras. Eu quero até já te convidar para Olha fazer aí. parte desse movimento, para a gente ajudar essas mães, né? Eu queria que você desse dicas, você pode até olhar para aquela câmera ali e dizer para essas mães atípicas como é que elas podem fazer isso, como é que elas podem começar, como é que elas conseguem ter o sucesso que você tem tido, né, durante todo esse tempo, fazendo o que elas estão fazendo, né, empreendendo da maneira que cada um empreende. Como é que elas podem começar? Quais dicas você daria para elas? Primeira coisa, internet é o seguinte, você liga a câmera e vai, né? Não pode ter vergonha. Ah, eu tenho vergonha. Não, gente, eu falo assim, ó, eu tô aqui, primeiro podcast que eu participo, eu tenho mais vergonha disso aqui, porque eu sei, né, que a gente tá falando não somente pra câmera, porque ali no celular você pega e fala, eu falo comigo mesma, basicamente. Começou assim, né? Começou de uma maneira despretensiosa. Eu ligava a câmera, eu nem sabia quantas pessoas tinham do outro lado. Então, a primeira coisa que eu falo é, só liga a câmera e vai. E faz acontecer, sabe? Grava o seu dia a dia, vai mostrando ali a rotina que a gente sabe que é pesada, né? Da manhã típica ali. E as pessoas, elas gostam de assistir e conhecer esse mundo que muitas vezes para elas Gente, não sabia que era assim. Eu não sabia que era isso que elas passavam, né? Pode parecer que, não, mas a manhã atípica, ela, né? Só vive em terapia, só vive isso e não sei o que. Então, a gente tem que mostrar para o mundo como realmente é. Eu tento mostrar muito com o Isaac isso, né? Eu tenho feito uma série de vídeos de como é a terapia do autista. O que é um grupinho de habilidades sociais. E aí, a gente está tentando lá na clínica gravar esses vídeos de uma maneira que as pessoas possam entender, né? No primeiro vídeo que eu sou... Meu Deus, então é isso que o autista faz na terapia? Porque as pessoas têm aquela... imagem de terapia ser o divã, né? Mas como é que uma criança faz isso? E não tem nada a ver com isso, né? Então, mostrar para o mundo o que é mesmo essa imersão. Porque eu acho que a inclusão, ela começa de casa, né? De dentro de casa. Exatamente. Nossos filhos estão ali na escola, mas não é a escola que tem que ensinar as crianças a lidarem uma com as outras. São os pais, né, que tem que primeiro ensinar quais são as diferenças e como lidar com essas diferenças. E há uma grande preocupação que nós, pais, temos, é do nosso filho no mundo, né? Enquanto tá ali debaixo das nossas asas, a gente fala, eu dou conta. E quando não tá? E quando tá na escola? E quando tá, né, na terapia que seja ali longe da gente? Então, a gente tá criando eles pro mundo. Sim. E para que o mundo também consiga lidar com eles. Então... E depois que cresceu, o que a gente poderia fazer já foi feito. Sim. Aí ele vai tomar as decisões dele. Então é isso. Se você é mãe atípica, tá aí, meu Deus, eu não sei o que fazer. Quer começar na internet? Liga o seu celular. Olha para a câmera e fala, se joga. Não liga para críticas. Ah, mas se eu gravar, a minha família vai falar, meus amigos, bloqueia não sei o quê. Eles. Tá tudo certo, bloqueia. Começa um Instagram do zero, já nem chamando essas pessoas. Já começa assim, entendeu? Porque as pessoas vão querer te ver. E eu falo pra você que é incrível isso, né? Porque o meu Instagram, ele ficou muito restrito durante muito tempo. Justamente por conta disso. De tipo, a família não me seguia. Amigos próximos não me seguiam. Eu comecei um Instagram com um propósito. E aí, sabe quando é que as pessoas começaram a me seguir? Tipo, familiares meus, do meu marido. Depois que eu acho que eu já tinha mais de 20 mil seguidores. Depois que eu já tinha um posicionamento na internet. Porque até então muita gente, tipo assim, deixa a Gisele tá ali brincando, né? Blogueirinha. Literalmente, assim, a blogueirinha. Mas eu nunca liguei. Uhum. E aí, eu fui ali conversando com essas pessoas que eu não conhecia, até as coisas irem acontecendo naturalmente. Então, assim, hoje eu não entendo muito bem, eu digo assim, como as pessoas me veem. Né? Porque eu encontro o seguidor, eu morro de vergonha. Minha sogra é toda... Você não reconhece. É toda desenvolta, né? Aí o povo, você é a sogra da Gisele. Ela encontra mais seguidor que eu na rua. Aí eu falo, você é a sogra da Gisele, não sei o que. Minha sogra vai, tira foto, não sei o que. Quando ela tá comigo e eu encontro uma seguidora, às vezes eu paraliso, gente. Desculpa, não é porque eu fico assim, as pessoas me conhecem muito, mas eu não conheço as pessoas. Só que elas falam assim, a gente gosta de te acompanhar porque você é gente como a gente. Exatamente. Né? Eu não sou uma Virgínia que tem 3 babás, entendeu?
entendeu? Não, eu falo que eu sou a Virgínia da Shopee. Já tinha tudo mais. Eu falo, mas eu quero chegar lá, gente, tá? Sim, com Assim, eu certeza. quero chegar assim. Eu falo, ontem eu falei isso nos meus stories. Eu falo, gente, eu não quero ficar aqui romantizando a mãe sobrecarregada. Porque isso, gente, adoece a gente. Sim. Né? Assim, é importantíssimo a mãe fazer uma terapia. Não é só levar seu filho pra terapia, não, viu, mãe? Vamos fazer uma terapia que é exatamente. importantíssima. Eu acho que sem terapia, gente, a gente não dá conta. Porque é muita coisa em cima Se da a mãe não gente. se cuida, quem vai cuidar dela? A mãe E sobrecarregada. depois ainda tem que cuidar dos filhos. A mãe já é sobrecarregada só Sim. por ser mãe. Sim. Agora, a mãe atípica, gente, Mas ainda. é uma sobrecarga mental gigantesca. Os pais atípicos, não vou falar Sim. só a mãe, não. Porque o pai também sofre essa exaustão mental, porque é cansativo, muito cansativo. Então, assim, se joguem, gente, sabe? Cuidem da sua saúde mental para que você consiga cuidar dos seus filhos. Sim. Importantíssimo isso. E falando sobre o empreendedorismo, não adianta fazer lá um Instagram só para botar vendas. Que não vai rolar. Não vai rolar. As pessoas gostam de acompanhar as histórias, né? Gostam. Então, assim, você não precisa falar tudo da sua vida. Você pode até decidir, né? O que que você vai falar, o que que você vai É um mostrar. recorte, né? Você vai fazer, porque não tem como saber como é que é a vida da pessoa com tudo que você olha ali. Acho que todo mundo ali escolhe o que vai mostrar, né? Então, na não, vida de todo mundo, né? não adianta também só botar venda, que aí também não vai dar muito certo, né? Blogueiro ou não blogueiro, o Instagram, as redes sociais, eles são um recorte da vida das pessoas, Sim. né? E as pessoas postam aquilo que elas querem que o outro saiba, Exatamente. né? Não é sobre criar um personagem também, tá, gente? Porque eu vejo muita gente vivendo assim, ai, meu Deus, né? Vou criar aqui um personagem. Aí, de repente, o casal se separa, mas não era aquele casal mais perfeito na internet? Exatamente. Então, não é sobre isso, é sobre ser você. Mas, obviamente, você não vai conseguir mostrar 100%, porque, né, uma história ali de 1 minuto... Não dá tempo. Não dá dá. tempo. Ai, foi muito bom estar aqui com você. Eu agradeço. Eu quero que você volte em outro episódio, né? Porque a gente tem muita conversa. Nossa, gente, olha, quando ela falou o tempo dele, eu falei, não vai dar certo, gente, é pouco tempo. É pouco tempo. E aí, como a gente conhece muitos detalhes de todas essas coisas que a gente falou, se for comentar os detalhes... Muito. Não, mas vamos marcar outro. Vamos sim. Por favor. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua presença. Pelo convite, Me senti honrada de ter você aqui. Vamos embora andar juntas, né? E é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Não deixa de seguir, né? Se inscrever aqui no canal, comentar, deixar o seu like e encaminha para o máximo de pessoas que você puder. Tchau, até a próxima.